o que é a verdade. Nós estamos vivendo num mundo em que a verdade parece que deixou de ser absoluta. A verdade parece que se tornou relativa. Existe uma verdade absoluta ou todas as verdades são relativas? O que você acha? O que é a verdade? Nós vivemos em busca da verdade, mas não podemos acreditar no que os telejornais nos dizem, não podemos acreditar no que as notícias veiculadas na internet ou outros meios nos falam, e todo mundo fica em busca da verdade. A verdade sobre a pandemia, a verdade sobre o Covid-19, a verdade sobre a situação econômica do país e do mundo, a verdade sobre a eficácia da vacina que está sendo distribuída aí. O que é a verdade? Eu queria ler um texto bíblico com vocês, de São João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. O quê? A tua palavra é a verdade. O que é a verdade? O texto bíblico diz que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ver um outro texto, vamos ampliar um pouquinho o conceito da verdade. Evangelho de João, São João, capítulo 14, São João, capítulo 14, o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus. O que ele respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Jesus está dizendo que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Nós temos agora nesses dois textos, aquele garoto vai me ajudar, nós temos nesses dois textos dizendo duas coisas que são a verdade. Jesus Cristo é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Parabéns, parabéns, está pegando a visão. Então, o que é a verdade? Primeira coisa, primeiro texto que nós lemos em João 17, 17. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Segunda coisa que é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus Cristo é a verdade. Agora tem um texto maravilhoso que eu quero que vocês me acompanhem. Evangelho de São João, capítulo 8, verso 32. Esse texto mexe com a gente. Esse texto é usado às vezes de forma equivocada. Mas esse texto fala uma grande verdade. Eu acredito que já está na sua tela. O texto diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e o que vai acontecer? A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O que é a verdade? Primeiro, a palavra de Deus é a verdade. Está aqui, ó. A palavra de Deus. O que é a verdade? Segundo, Jesus Cristo é a verdade. Ok? Estamos concordando com isso aqui? Então, a palavra de Deus é a verdade e Jesus Cristo é a verdade. E agora em João 8,32 diz que quando nós conhecemos a verdade, o que a verdade faz conosco? Nos liberta. Amém? A liberdade está condicionada ao conhecimento da verdade. Ou seja, só podemos nos tornar livres se conhecermos a verdade. Mas o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade e Jesus Cristo é a verdade. E a pergunta que eu faço para você agora é: você conhece a verdade? Você pode dizer de si mesmo, eu sou um homem livre, ou eu sou uma mulher livre, ou eu sou um jovem, uma criança livre? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade e Jesus Cristo é a verdade. Eu dei alguns exemplos no início do nosso tema falando sobre a busca pela verdade que existe no mundo hoje, mas
o comprometimento desta busca que nós temos por não termos fontes fidedignas da verdade. Agora, os dois textos, os primeiros textos que nós lemos, diz que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é digna de confiança, e sabe por quê? Porque ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus não foi escrita por homens. A palavra de Deus não foi fruto da imaginação humana, não foi fruto do reflexo do pensamento humano. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, e por isso ela é uma fonte fidedigna da verdade. E por isso que o próprio Cristo declarou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E note como Cristo se iguala, não vamos colocar que ele se iguala, né? Porque ele está acima de todas as coisas. Como ele iguala a Bíblia a ele mesmo. Porque ele diz: eu sou o caminho e o que mais? E a verdade. E quando ele diz que a palavra também é a verdade, aí, meu amigo, existe um nivelamento com relação à verdade. Nós vivemos em busca da verdade e muitos têm dificuldades em compreender a verdade conforme revelada nas Sagradas Escrituras. Eu quero que vocês me acompanhem por uma história bíblica. Aqui em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, Atos capítulo 8, versículo 26, nós encontramos uma história de Filipe e o eunuco. É uma história muito interessante. O texto bíblico diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Quem era este homem que ali estava lendo o livro do profeta Isaías? Ele era uma pessoa extremamente estudada, mas mesmo sendo uma pessoa culta, uma pessoa estudada, ao ler o livro do profeta Isaías, que tipo de sentimento ele tinha? Estou entendendo nada. Agora, se a palavra de Deus é a verdade, nós precisamos entendê-la. E este homem estava tendo uma dificuldade, porque ele não conseguia entender o que estava lendo na Bíblia. E aí o versículo 29 diz o seguinte: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e lhe fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Compreendes o que vens lendo? E qual foi a resposta? Como poderei, versículo 31, como poderei entender se alguém não fizer o quê? Não me explicar. E convidou então Filipe para subir e assentar-se junto a ele. Mas notem, mesmo uma pessoa de alto grau cultural, lendo a Bíblia, estava tendo dificuldades em entender. Deus então enviou uma pessoa, Filipe, para lhe explicar. E ao ele perguntar: entendes o que lê? Ele disse: como eu poderei entender se não tem alguém que me explique isto? E Filipe então teve a oportunidade de explicar o que? A verdade para aquele eunuco.
E ele compreendeu a verdade. E se você ler nos versículos finais, lá no versículo 36 em diante, você vê que naquele momento, Filipe creu, o eunuco creu em Jesus Cristo. E por crer em Jesus Cristo, ele foi liberto. Deus, queridos, Ele não deixou a Bíblia complicada porque Ele não quer que nós a entendamos. Não é este o propósito. Se necessário for, Ele manda anjos para nos explicar. Mas Deus escolheu e colocou homens nesta terra que Ele dotou de conhecimento, de compreensão. Com que propósito? Ajudar outros a entenderem. Me veio na mente agora o texto, Romanos 10, capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Ok? Muito bem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós lemos lá no início do nosso estudo que a verdade, ela faz o quê com o ser humano? Liberta. E quem é a verdade? A palavra é a verdade. E quem mais é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Então, se eu conheço a verdade e invoco o nome de Jesus Cristo, que é a verdade, então estou conhecendo a Jesus Cristo, que é a verdade, o que vai acontecer comigo? Todo aquele que invocar o nome dele será o quê? Salvo. Agora tem um problema. O versículo seguinte diz o seguinte, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como você pode invocar o nome do Senhor se você não crê nele? E como crer se ninguém te ensina? E é o restante do texto. E como eu vou crer se eu nunca ouvi falar a respeito dele? Não é? O texto diz assim, ó. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Se não há quem pregue. Como? Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui, deste lado aqui eu tenho a Ada, que é a coordenadora da investigação bíblica aqui nessa igreja. Nós temos aqui a Luciana, que é a secretária desta igreja, que está nos apoiando nesse ministério. Ali atrás nós temos o irmão Antônio Silva, que está aí dando todo o suporte, está à disposição para ajudar também. Temos o Marquinhos, temos o Wallace, e tem muitas pessoas na sua igreja que estão dispostos a fazer, sabe o quê? Lhe ajudar a entender as Sagradas Escrituras, para que você possa crer em Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ao você conhecer a verdade, através da palavra que é a verdade, você será liberto e você será salvo em Jesus Cristo. Você crê nisto? Você crê? Você quer conhecer mais? Você quer buscar com maior profundidade, maior interesse? Você quer investigar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a verdade, a fim de conhecer o seu autor, Cristo Jesus, que é a verdade, a fim que a verdade vos liberte e a fim de que você creia nesta verdade e seja salvo?